Quando eu estava trabalhando na Arábia Saudita, há uns 15 anos atrás, pouco mais, uns 18 anos atrás, há 20, eu estava trabalhando em Riad, capital, lá no Clube Al Hilal, e eu tive acesso a vários profissionais que foram dar cursos na capital sobre neurociência, hipnose, programação neurolinguística, bioquímica alimentar, e eu fiquei extasiado. Porque eu cuidava o quê? Eu sempre cuidei do corpo humano. Eu sempre fui assim, eu cuido do joelho, eu cuido do ombro, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Então eu era o quê? Eu era o que todo mundo faz na área da saúde, eu era seletivo. Eu tratava de partes, mas eu não conseguia chegar no todo. Quem manda nessa coisa aqui que chama corpo humano? Então, preste bem atenção. Aí eu comecei a juntar para formar o ponto E. O ponto E tem quatro estruturas. A primeira dela é a estrutura mental e emocional. Onde fica? Quem controla? É o cérebro. O comandante é o cérebro. E como que eu controlo? Através do pensamento. E o pensamento me faz o quê? Organizar meus sentimentos, minhas emoções, minhas imagens e outras coisas mais. Então, se eu controlar a minha mente, eu tenho o controle de todo o resto. A princípio, sim, mas vamos seguir adiante. Aí eu precisava de algo para comunicar isso, para passar à frente. Como que eu comunico essa parte com essa parte com ela? Porque veja bem, quando eu tenho a estrutura minha do corpo, aqui eu tenho o cérebro central, mas eu tenho os mini cérebros, os mini corações. Eu tenho um coração, mas cada músculo meu funciona como uma bomba. Cada controle, cada contração que eu faço, expulso o sangue e abre para receber sangue oxigenado. Então isso é maravilhoso. Então eu tinha o controle da mente para organizar, para planejar. Aí eu aprendi, criei a comunicação através da PNL, um módulo dentro desse contexto do ponto E, que é para eu aprender como que eu comunico. Como que eu comunico quando eu estou bem, como eu comunico quando eu não estou bem. Como eu comunico comigo mesmo internamente e comigo e com os outros externamente. Então, segundo ponto de equilíbrio é a comunicação. E o terceiro é o corpo. Eu já dominava, entendia todas as funções do corpo, todos os órgãos internos e externos. Para mim foi relativamente fácil. Mas só que eu esquecia que tem um centro de comando. Aqui, fazer isso não é o produto final. O produto final é quem manda fazer isso. Porque para eu fazer isso, eu tenho que acionar aqui. Então, o terceiro elemento é o corpo. E o quarto elemento é a energia. Sono, alimentação, hidratação e sol e tudo, repouso e tudo aquilo que me dá energia. Mas se eu comer determinadas coisas, descansar mal tal, eu tiro a energia. Então, peraí, o primeiro, o cérebro funciona sem o quarto, que é a energia? Não. Se eu tiver energia e o cérebro funcionando, e eu não comunicar o que eu quero fazer, tem ação? Não. Pode ter o comunicado, mas eu tenho que comunicar, ó, vai fazer isso. E depois que eu tenho, que eu organizei, que eu energizei, que eu comuniquei, o que eu preciso? A ação, que é o movimento, que é a execução final. Então isso é cuidar de mim e você cuidar de você de forma integral, totalidade. Só que eu interajo no mundo. Eu interajo no meu mundo pessoal, que aí já é o que a gente chama de sistemas. Quais sistemas que eu vivo? Meu sistema pessoal, intrapessoal e interpessoal. Aí qual o outro sistema que eu interajo? O meu sistema profissional, o meu sistema social, o meu sistema familiar e meu sistema corporativo. Então, isso chama o quê? Sistêmico.
Então, o ponto E é um método integral, porque me integra em todas as minhas habilidades, e ele é sistêmico porque, pegando o eu completo das habilidades, eu interajo em todos os níveis que eu viver neste mundo. Então, essa é a grande sacada. Agora, isso é aprendido. Muitas das coisas é conhecimento, mas muitas das coisas é autoconhecimento. O que nós propomos e fazemos com as pessoas? Nós as ensinamos a se autoconhecer, como eu me auto, como eu sou constituído, como eu funciono, como eu penso, como eu falo, como eu movimento, como eu como, por que eu como, por que eu escolho. Então, se eu pensar pelo cérebro, eu passo por todos. Por quê? O que eu faço? O cérebro me ajuda na comunicação. O cérebro me ajuda na parte física do corpo. E o cérebro me ajuda para escolher, para comer, deglutir o alimento. E se não tiver energia em tudo isso, meu cérebro não funciona para me dar isso. Então não tem quem é o maior. É uma interdependência. Ninguém é independente. Então, por isso que quando você pensar em cuidar de você, da sua saúde, você tem que aprender o seguinte: quem controla tudo isso? Aí que está a chave. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Porque todos os cursos que são oferecidos por aí, muda isso, muda aquilo, faz isso, faz aquilo, não vai funcionar. Ou melhor, vai funcionar por algum tempo, igual um remédio. Mas não vai ser definitivo. Por quê? Porque você criou dentro de você um programa, um modelo, que é o teu mapa mental. Esse teu mapa mental são os seus programas. Está lá, o seu computador está lá, os seus programas. Em tudo que você faz, você criou um programa. E se você não criou em tudo ainda, que talvez você não fez tudo ainda, você pode voltar a usar os programas para seguir adiante. Então, o que eu quero que você compreenda é o seguinte: você já tem todas as informações, mas você não sabe acessá-la e utilizá-la no momento presente. Então, você pensa em fazer uma coisa, mas você já teve um fracasso. Não vai dar certo. Você fica tenso, não vai dar certo. Aí você pensa numa outra coisa, já perdi, fica com medo, não vai dar certo. Mas você pode pensar numa coisa que foi sucesso, que deu certo, que você fez dessa maneira aqui, e aí seguir adiante. Então a grande sacada é o seguinte: não tem nada novo. Tem uma forma de organizar, tem uma forma nova de organizar o que você já tem aí dentro. E que não é nada novo. Tem coisas aí sua que é a partir do terceiro mês da tua gestação, que é onde teu cérebro começa a gravar. Até o terceiro mês é isso daqui que funciona. Então eu não estou querendo milagre, oferecer. Não, 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 não. Eu só quero ensinar você, orientar você a se autoconhecer. Como você é constituído, e o desenvolvimento seu, e como que você funciona. Porque se você ficar doente, a cura, você adoeceu porque aqui deu BO, a comunicação não foi bem feita e o corpo não agiu da maneira correta e não teve energia suficiente. Sua energia caiu, o sistema imunológico entrou em depressão. Agora, para recuperar, você tem que ativar todos esses quatro: ativar a energia, ativar o corpo, ativar a comunicação interna e ativar o autocontrole aqui. Quando você sai da reta de uma estrada, você está numa estrada, você está indo aqui, de repente você vem para cá, você faz um desvio, você tem que retomar. E tem tanta gente que precisa fazer essa retomada. Seja você o primeiro, comunique com aquelas pessoas que você acha que precisa e acompanhe essa série do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, sou cientista e criador dessa metodologia aqui, que pode ser muito útil para você mudar as coisas que você acha importante em sua vida, mas do seu jeito, do seu modo
e ao seu tempo. Ponto E, ponto de equilíbrio. Compartilhe, comente.